Essência Diletante. Contos e outros pontos. Desintoxicação, da Fernanda Miranda, do canal Essência Diletante. Siga o canal Essência Diletante. Numa clínica que ficava próximo de um cemitério, acontecia algo inesperado. Um jovem que havia sido internado após ter tido quase uma overdose dias antes, agora fugia sem ser visto. Era Paulo, que já não aguentava mais se sentir confinado e angustiado naquela clínica de desintoxicação. Ainda tendo algumas vertigens, ele conseguiu chegar até a entrada do cemitério sem ser notado, o que já era um grande feito. Paulo sequer estranhou os portões destrancados e foi caminhando meio trôpego. Sofrendo de paranoias e um extremo medo de ser descoberto em sua fuga, decidiu então se esconder por lá, entre os túmulos, por alguns minutos ou até horas, se precisasse. Ao menos até saber para onde ir sem ser encontrado. Ninguém poderia descobrir que havia sucumbido à abstinência. Almejava sua desintoxicação tanto quanto sua família, que ali o internara, mas sabia estar fracassando no processo mais uma vez. Caminhava agora pelas aleias desertas. Aquela era uma noite sem lua ou estrelas, uma vez que o céu noturno, encoberto de nuvens, lhe parecia mais claro ao invés de escuro, o que curiosamente se refletia na terra. Noites como aquela lhe pareciam clarear de certo modo os caminhos, quase tanto quanto as noites de luar, tornando a escuridão em penumbra quando se apurava a visão. Naquela hora da madrugada não havia uma viva alma em parte alguma para onde Paulo olhava, e tampouco as almas dos mortos ali sepultados. Havia um pedaço de firmamento onde as nuvens pareciam mais tênues, e se divisava uma lânguida claridade circular. Provavelmente onde a lua estaria. Vez ou outra, um morcego passava voando no tortuoso caminho do rapaz, bem próximo de sua cabeça. Mas ele não se importava e apenas os espantava como se fossem mosquitos. Achava normal que numa noite como aquela, num lugar como aquele, eles estivessem voando. As nuvens tomavam todo o céu, convertendo em acinzentado. Contudo, repentinamente, pôde ver os pálidos raios lunares escapando por aquela camada nublada, mas tênue, que, iluminando sutilmente o cemitério, desenhava no chão o contorno exato dos túmulos e das lápides. O frio vento noturno soprara e movera algumas nuvens na abóbada celeste, abrindo uma fenda para aquela efêmera luminosidade prateada. Em terra, as folhas de algumas árvores que por lá existiam balançavam e refletiam suas sombras no chão da aldeia principal, onde pareciam executar um sinistro bailar no ritmo de uma brisa insistente e fria. Paulo, ao passar por este trecho, se aproximava de uma quadra onde as estátuas e mausoléus eram mais frequentes. Nessa altura da caminhada, os morcegos já começavam a se tornar impertinentes e voavam cada vez mais perto do rapaz, dando rasantes e já incomodando-o, tornando seu caminhar ainda mais incerto e hesitante junto aos túmulos. Quando ele tentava mudar de direção, os pequenos animais o importunavam com mais insistência, como se quisessem que ele seguisse em linha reta. Assim, após vários minutos tendo aquelas insólitas companhias na calada da noite, Paulo já chegava quase no final da primeira quadra da aldeia principal. Até que algo realmente surpreendente apareceu diante de seus olhos. Na frente de um mausoléu de mármore, dentre os vários existentes no contorno daquela quadra, ele viu algo inusitado sob a parca iluminação trazida pelo luar. Algo que deveria temer se estivesse em sã consciência, mas ele apenas estranhou. Uma misteriosa, porém atraente jovem estava a poucos metros dele, quase como se fosse uma aparição de pé diante da porta do mausoléu, parcialmente iluminada pelo lânguido luar. Quem sabe ela fosse apenas uma das várias estátuas ali existentes, ainda que esta o encarasse de modo intenso.
Talvez sua mente estivesse apenas lhe pregando peças, como costumava acontecer. Só podia ser uma estátua, pois sua pele realmente parecia feita de mármore, tão branco como a do mausoléu que ela parecia enfeitar. Uma estátua em tamanho natural, como outras que por ali existiriam, apesar de estar vestida com roupas negras, e encará-lo com altivez, até que ele ficasse sem ação. Ela tinha agora morcegos voando por toda a sua volta, e um deles havia pousado em seu ombro. Mas, ainda assim, o rapaz se sentiu atraído pelos seios volumosos que a tal estátua possuía à mostra pelo decote. Seria mesmo uma estátua assim tão atraente? Sendo ou não, o rapaz, em abstinência tanto sexual quanto de drogas, imaginou cenas eróticas com ela, mesmo sem conseguir erguer a mão para tocá-la. Paulo ficou olhando para aquela estranha Vênus de mármore, circundada de morcegos, como se eles fossem moscas agitadas sobrevoando carne podre, sem entender por que sua mente fazia tal associação. Sem saber como agir, ele não sabia se estava sonhando ou se estava acordado, e de repente pôde perceber que já não conseguia se mexer, mesmo se tentasse. A atraente estátua, então, se moveu, e se revelou uma jovem fantasmagórica que agora se aproximava calmamente. Era quase palpável a lascívia que dela emanava. Os morcegos que anteriormente a circundavam agora já davam em números rasantes, se agitando ao redor do rapaz mais uma vez, que tentava espantá-los em vão e notava impotente como já havia morcegos por toda parte em volta de ambos. Porém, Paulo respirou fundo e tentou não entrar em pânico à medida que aquela mulher, tão assustadora quanto sublime, que mais parecia uma estátua ou um fantasma, o rondava de perto e o cheirava, tal qual um felino rodeando uma presa indefesa. O rapaz se convenceu estar tendo apenas mais uma das alucinações que sempre lhe ocorriam. Aquele lugar, somado a toda aquela atmosfera e mais sua abstinência, seriam bem sugestivo para tanto. Quem sabe ele nunca havia escapado da clínica? E a qualquer momento acordaria na cama banhado em suor como tantas vezes? Só que desta vez não eram simples delírios. Era uma nefasta realidade. Mas como em seus piores pesadelos, ele não conseguia se mover enquanto algo ameaçador se aproximava. E quando Paulo aceitou que, de fato, não estava sonhando, já era tarde. E a mulher, sombria, já começava a abraçá-lo e a lamber seu pescoço com ares de volúpia. Contudo, bem que ele estava gostando daquilo, imaginando que seus pensamentos obscenos seriam de fato atendidos, até sentir no pescoço uma dor latejante e sem sutileza alguma. Pôde então perceber que ela o mordia sem lhe dar prazer algum, sem que ele conseguisse se mexer, pois ainda parecia estar paralisado por uma força invisível. A jovem que se revelara uma vampira não quis mais saber de cerimônia e lançou-se no pescoço de Paulo, lhe enterrando os dentes com um apetite voraz, juntamente com as longas unhas em sua carne, fazendo-o sangrar ao segurá-lo com uma força sobre-humana. Sem nada poder fazer, ele gritou desesperadamente, mas não podia ser ouvido por ninguém, e em instantes seus gritos foram sufocados pela dor. Logo, Paulo caiu ao chão desfalecido. Enfim, finalmente teria sua desintoxicação definitiva. Não teria nunca mais toxina alguma misturada ao seu sangue, principalmente se não houvesse, em breve, mais nenhuma gota do líquido escarlate em suas veias. Então, pelo resto da madrugada, Valquíria pôde se fartar lentamente, saboreando com gosto aquele rubro e quente elixir, enquanto tomava o rapaz humano nos braços e lhe tomava a vida gole a gole, observada pelos seus leais companheiros morcegos, que não saíam de perto dela, embora não compartilhassem de seu banquete escarlate.